Como o tema de hoje, eu gostaria de me desviar um pouquinho da sequência dedicada ao assunto da paralaxe cognitiva e mentalidade revolucionária, para dar para vocês alguns resultados de uma investigação que eu estou fazendo há muitos anos, que eu comecei há muitos anos, depois interrompi, agora voltei, que é sobre a experiência dos fenômenos chamados miraculosos. Essa investigação tem uma importância para a outra, a mentalidade revolucionária, por um efeito não tanto de contraste, mas porque ela vai fixar a medida, o parâmetro, a fronteira entre uma ordem de fenômenos e a outra ordem de fenômenos. Mesmo porque em toda esta efervescência da mentalidade revolucionária moderna, o ateísmo militante é um aspecto bastante importante, e ele tem se traduzido nos últimos anos por um florescimento editorial anormal, uma profusão de livros ateísticos, cujo pai, né, ou cuja mãe é este aqui, de Victor Stenger, God the Failed Hypothesis, Deus, a hipótese falhada. Todos os outros livros que têm aparecido, do Christopher Hitchens, Sam Harris, o Richard Dawkins, todos eles pegam a base no Stenger. O Dawkins reconhece explicitamente a dívida que tem para com esse autor. Os outros nem sempre, mas a gente vê que os argumentos são mais ou menos os mesmos. E toda essa discussão gira em torno da possibilidade de nós identificarmos em alguns acontecimentos observáveis uma causa sobrenatural, ou seja, uma causa de ordem não material que teria interferido nos acontecimentos. É evidente que, pelos métodos científicos atualmente existentes, não há nenhuma maneira de você identificar a presença ou ausência de um elemento não material, no que quer que seja. Então, de certo modo, toda a discussão já está viciada desde a base, né? E especialmente me parece danosa, prejudicial, a definição inicial mesma do milagre como um fato determinado por causas sobrenaturais. Essa definição pressupõe, em primeiro lugar, que existem fatos que não têm causa sobrenatural alguma. Esse pressuposto é inteiramente absurdo. Por quê? Se você definir a natureza, vamos dizer, como um campo que está limitado por determinadas leis determinadas e conhecíveis, então a natureza compreendida assim é um sistema fechado que só pode operar, vamos dizer, dentro dos parâmetros determinados, dentro do módulo determinado por essas leis. E neste caso a natureza como um todo teria que obedecer à segunda lei da termodinâmica e estaria em extinção perpétua. Tá certo? Então, em contrapartida, todo mundo sabe que existem fenômenos novos a todo momento acontecendo na natureza, surgimento de novas estrelas, até de novas galáxias, e tudo isto já mostra que a natureza, entre aspas, não é um campo limitado, tá certo? Nem muito menos definido. Ou seja, quando nós usamos o termo natureza, nós realmente não sabemos do que estamos falando. Natureza ou cosmos, nós não sabemos. Nós queremos indicar, vamos dizer, uma realidade de extensão ilimitada, cujos limites nós não conhecemos, mas, em princípio, não é possível você fixar limites, tá certo? Isso quer dizer que, para além de toda a realidade conhecida ou conhecível, tá certo? Existe o reino da possibilidade ilimitada, tá certo? Possibilidade que só
só encontra limite na contradição interna. Ou seja, definimos como possível tudo aquilo que não tem contradição interna. Tá certo? E a possibilidade ilimitada, a possibilidade universal, funciona aí mais ou menos como um mar dentro do qual boiaria o conjunto que nós chamamos natureza. Se nesse conjunto, nesse sistema, não houvesse continuamente a entrada de novas possibilidades, a natureza já estaria extinta há muito tempo. De modo que fixar um limite entre o natural e o sobrenatural me parece absolutamente inviável. Tá certo? Ademais, essa definição, não podendo fixar os limites da natureza, o que ela faz? Ela toma os limites da ciência presentemente conhecida como se fossem esses limites da natureza. Mas é claro que isso é um procedimento meramente convencional. E como é que de uma premissa convencional você poderia tirar conclusões aplicáveis ao mundo dos fatos? Daquilo que é convencional, você só pode tirar conclusões hipotéticas. Isso é por definição, isso é uma questão lógica elementar. Se você coloca uma premissa convencional, ela não diz respeito aos fatos. Você pode raciocinar com base nessa premissa, mas todas as conclusões que você tirar dali estão já pré-determinadas pela própria convenção. Portanto, são conclusões hipotéticas, jamais conclusões de fato. Né? Então, quer dizer que quando definimos o milagre como um fenômeno de causa sobrenatural, nós já de cara entramos no reino do absurdo. Mais absurdo ainda é porque você está definindo um fenômeno pelas suas causas. Ao passo que, para investigar as causas de um fenômeno, você primeiro tem que saber o que ele é. E se você não sabe o que é o fenômeno, se você não tem um conceito dele, não tem como você investigar as suas causas. Agora, se você já embute as causas dentro da própria definição, tá certo? Simplesmente não há mais o que investigar. Quer dizer, é outro erro lógico brutal. Por exemplo, nós sabemos o que é um crime, quer dizer, sabemos o que é um homicídio. É porque nós sabemos o que é um homicídio que nós podemos investigar quem o praticou. Tá certo? Agora, se nós só pudéssemos definir como homicídio, tá certo? Um ato X ou Y praticado por seu fulano ou ciclano, então, evidentemente, nós só poderíamos investigar um único homicídio, que é esse mesmo que está contido na definição. Então, a definição de um gênero de fatos não pode ser dada pelas suas causas. A definição tem que ser dada descritivamente, de modo que você possa distinguir esse gênero de fatos de outros gêneros de fatos. E dada essa distinção, uma vez que você sabe o que são esses fatos, aí sim você pode investigar quais são as suas causas. Em terceiro lugar, existe o problema de que você dizer que uma coisa tem uma causa sobrenatural ou que foi causada por Deus realmente não dizer absolutamente nada. Isso não é uma explicação de maneira alguma. Você explicar um fato por uma causa sobrenatural, tá certo? Como nós já vimos, pressupõe que há fatos de causas não sobrenaturais, mas como teologicamente Deus é a causa última de tudo, causa primeira ou última de tudo o que acontece, então essa afirmação é meramente tautológica. Quer dizer que uma coisa aconteceu porque Deus quis, supõe que possam acontecer coisas que Deus não quer, o que é contraditório com a própria definição de Deus como onipotente e como causa primeira. Tá certo? Então, eu não entendo como é que se pode fazer alguma investigação científica partindo, vamos dizer, de uma base lógica tão errada. E isto, vamos dizer, tanto da parte daqueles que aceitam a existência do miraculoso, como da parte daqueles que não aceitam. Né? Agora, por que estas dificuldades que eu acabei de colocar, elas raramente ou nunca aparecem para os debatedores do assunto? Elas não aparecem pela seguinte razão: quando se quer investigar se um fato foi miraculoso ou não, a primeira coisa que se faz é classificar esse fato dentro de uma ordem de outros fatos semelhantes, cuja origem é tida como não miraculosa.
por exemplo, um sujeito que curou de câncer. Tá certo? Então, primeiro se enquadra o fato. Temos aqui o seu fulano, diz que foi curado de câncer miraculosamente, mas existe uma série de pessoas que foram curadas de câncer por maneiras não miraculosas. Então você primeiro enquadra este fato particular dentro da classe geral chamada cura do câncer. Tá certo? E em seguida você vai investigar se esta cura em particular teve origem sobrenatural ou não. Com isto, o fato miraculoso já está definido previamente como não miraculoso, porque você já o colocou dentro de uma classe de fenômenos similares. E esses fenômenos similares já são explicáveis por outros meios. Tá certo? Se você fez isso, em seguida você procura uma causa miraculosa para esse fato, né, é a mesma coisa que você, vamos dizer, procurar algo que você já definiu que não pode estar lá. Quer dizer, além de você ter o impedimento metodológico, que é o fato de que as ciências naturais atualmente praticadas, quer dizer, já operam dentro de limites definidos por elas mesmas, na qual só aquilo que vamos dizer, mensurável e, portanto, material, entre aspas, pode ser observado. Além de você ter essa dificuldade metodológica, você tem uma dificuldade lógica intrínseca, quer dizer que você já classificou o fato dentro de uma espécie que está, por definição, excluída desse tipo de investigação. É claro que isso aí dificultará enormemente, né, a continuação da investigação. Quer dizer, as curas miraculosas então são enfocadas como se fosse um subconjunto do conjunto curas. Tá certo? O conjunto curas não é definido pela intervenção de nenhum elemento miraculoso. Então, quer dizer, o fato miraculoso, nessa perspectiva, é um fato banal como outro qualquer, com a diferença que haveria ou não haveria a intervenção de um elemento miraculoso. Isso quer dizer, o milagre, aí no caso, é amputado das próprias características que o diferenciam dos outros fatos. Nessa perspectiva, a única diferença que existe entre um fato miraculoso e um fato não miraculoso seria uma causa. Quer dizer, a diferença estaria na causa e não no fenômeno mesmo. É isso? Mas se um fenômeno pertence à mesma ordem de outros fenômenos, é quase impossível você identificar para ele uma causa diferente daquela que foi assinalada para todos os demais fenômenos da mesma espécie. Ou seja, esse tipo de discussão ele geralmente ocorre dentro de uma atmosfera de confusão mental quase psicótica.